Então a gente vai fazer uma parte extra aqui agora, respiração celular aeróbica, né? Um processo bioquímico aí, vamos começar a nossa aula. E aí a respiração celular, para que ela serve? Olha aí, produção de energia, né? E aí tem a ver tudo com a mitocôndria, né? E aí a estrutura morfológica aqui da mitocôndria, aqui da organela citoplasmática. A gente viu lá na origem da vida, né? Que ela entrou dentro da célula eucarionte por invaginação, né? Pela teoria endossimbiótica. Aí quando você pega a mitocôndria, essa membrana aqui externa aqui, ó, é a membrana que a célula eucarionte, né? Usou para fagocitar a bactéria que no passado foi a mitocôndria, né? A membrana de dentro, ó, já era a membrana que provavelmente a bactéria aí tinha quando foi incorporada. Então ela tem duas membranas, a mitocôndria hoje atual, né? Chama endossimbiose porque é uma espécie de mutualismo celular, né? É bom para a mitocôndria porque tem abrigo e proteção. E é bom para a célula porque a mitocôndria fornece a respiração celular, né? Permite aí a produção de energia, né? E aí a membrana externa, a membrana interna, ó, né? A membrana inferior cheia de dobras, ó. E aqui dentro ainda existe um citoplasma próprio, né? Esse citoplasma aqui, ó, que preenche a parte interna da mitocôndria, ele vai ser chamado de, né, matriz mitocondrial. Então tá aí a matriz, aqui tá em espanhol, né? E aqui as cristas mitocondriais, ó, que são as dobras de quem? Da membrana interna da mitocôndria, né? Então tá aí a morfologia dela aí toda aí. Nem todas as etapas da respiração celular vai acontecer dentro da mitocôndria, né? Mas as partes importantes, né, da respiração celular vão acontecer dentro dela sim. Que vai ser aí, né? A gente vai ver para frente o ciclo de Krebs e também a cadeia respiratória. E aqui a mitocôndria também, né? Aí, a membrana externa aqui, né? Fora, a membrana interna, ó, junto com as cristas mitocondriais, o citoplasma que preenche a mitocôndria, ó, que vai ser a matriz mitocondrial, né? Aqui as cristas, ó. Aí as partículas que estão aqui dentro da mitocôndria, ó, vão ser importantes aí para a respiração celular, né? Aqui é presente os ribossomos, ó, ela tem ribossomos próprios, por isso que a gente acha que ela foi uma célula independente da célula eucarionte. E esses ribossomos aí têm o mesmo tamanho e a mesma constituição dos ribossomos procariontes. Daí a gente achar que provavelmente ela foi uma árquea primitiva ou ela foi também uma bactéria aí, o quê, né, aeróbica, que a célula eucarionte incorporou. O DNA circular que eu te falei, ó, que é característica de seres vivos procariontes, constituindo aí o interior da mitocôndria. Então, ela acaba que é uma organela, né? Assim como o cloroplasto, que tem material genético próprio. E aqui também existem os RNAs, né? Todos os três tipos de RNAs estão presentes aqui dentro da mitocôndria. Tanto o RNA mensageiro, quanto o RNA ribossômico, quanto o RNA transportador. Então, tá aí a estrutura mitocondrial. E por ter material genético próprio, ela duplica independentemente da célula eucarionte, né? Então, ela vai duplicar aí quando a célula necessitar de produção de energia, ela acaba aí o quê, né? Se duplicando. E ela é verdadeiramente a usina de força da célula, né? Ela que vai produzir energia para toda a estrutura celular. Falando em energia, as moléculas que constituem, né? Aí a forma de armazenar energia, né? Tendo aqui a forma mais extensa dele é o ATP, né? O que é o ATP, ó? É a adenosina, né? Que seria a formação aqui, ó, da adenina mais a ribose. Esse conjunto aqui chama adenosina. Isso aqui é uma base nitrogenada e isso aqui, né, é uma pentose, ó, é uma ribose. O tal do ATP, na verdade, de início, ele vai ser um nucleotídeo de RNA, que vai sendo acoplado e aí armazenando energia. Então, isso aqui é uma base nitrogenada, né, a adenina. Quando a adenina liga com a ribose, ó, aqui, né, para essa ligação, a gente chama de adenosina. E a adenosina trifosfato, ó, porque aqui você tem presente três grupos fosfóricos, ó. E entre eles existe a ligação energética, né, que faz a união deles aí, né, armazenando energia para o processo de respiração, para armazenamento do processo de respiração. Então, o ATP é a extensão maior da molécula, né, quando ele está carregado, né. Então, isso aqui vai ser a adenosina,
acoplado a 3 grupos fosfóricos, que a gente chama de, né, ATP, adenosina trifosfato. Quando o ATP se descarrega, ele quebra, ele perde um grupo fosfórico, ó, e aí libera energia. A energia é por volta aí da ordem aí, o quê? De 8 kcal de caloria que cada ligação energética dessa libera, né? E aí para o quê? Para o metabolismo celular. Então, quando ele descarrega, a gente chama de ADP, adenosina difosfato. A adenosina aqui, ó, mais ligada a 2 grupos fosfóricos. Numa situação de emergência fodida, quando não tem produção de energia, o que acontece? O ADP também pode se descarregar. Aí quebra esse segundo grupo fosfórico aqui, ó. Quando quebra esse segundo grupo fosfórico aí, libera também energia da ordem de 8 kcal. E aí libera e a formação aqui da molécula, do AMP. O que é AMP? É a adenosina monofosfato, porque vai ficar só com um grupo fosfórico. É assim que é descarregado a molécula de ATP. E ele vai ser carregado a partir da liberação de energia lá nas cristas mitocondriais, né? Através, né, do processo aí de deslocamento de hidrogênios e elétrons por toda a cadeia respiratória. Inclusive, o nome da formação do ATP na respiração, a gente chama de fosforilação. O que é fosforilação? É adicionar grupos fosfóricos à molécula aqui, né, armazenadora, ou AMP ou ADP. Então, fosforilação é a adição de fósforo. E para isso acontecer, precisa fazer as ligações energéticas, né? E aí essa energia é liberada lá nas cristas mitocondriais. Então, a formação de ATP chama fosforilação, que é justamente adicionar grupos fosfóricos. E isso tudo vai acontecer na respiração na presença de oxigênio. Então, a formação de ATP no processo, né, de respiração celular é chamado de fosforilação oxidativa. Por que é chamado de fosforilação oxidativa? Porque vai carregar as moléculas de AMP e ADP com grupo fosfórico na presença de energia, mas essa energia sendo liberada em função da presença do oxigênio. Então, lá na cadeia respiratória vai existir esse fenômeno de formação do ATP pela presença do oxigênio. Isso é chamado de fosforilação oxidativa. Então, isso aqui é chamado de fosforilação oxidativa, né? O mecanismo de reconstituição do AMP a ADP e do ADP ao ATP. Mas, normalmente, é sempre isso aqui, ó. É o ADP e o ATP se carregando e se descarregando, né? Seria chamado de fosforilação, né? A formação do ATP. E a formação do ATP, desfosforilação, né? Que seria a quebra da ligação energética. Olha aí o mecanismo, né, de formação. Aqui você tem, né, o ATP, ele descarrega aqui e libera energia para o metabolismo, para o anabolismo, para o catabolismo. E acaba liberando o grupo fosfórico. Ó. E aí libera energia para a reconstituição das atividades celulares, né? Síntese proteica, né? Aí o processo aí, o que? De regeneração, pelo processo aí de, o que? De duplicação celular. Tudo isso vai duplicação do que, do material genético, tudo isso vai gastar energia. Então a energia vem do descarregamento da quebra da ligação energética aqui, ó. Então acaba liberando energia e acaba formando aqui quem, ó, o ADP, a adenosina difosfato. Aí o ADP, ele se carrega de novo com energia, liberado pela respiração celular, ó. Aí adiciona, né, ao ADP o grupo fosfórico mais energia e forma o ATP novamente, né? Essa formação aqui, ó, acontece durante a respiração celular e é chamado de fosforilação oxidativa. E o descarregamento do ATP aqui, ó, é o processo chamado de desfosforilação, o que vai liberar energia para a reconstituição aí do metabolismo celular. E o ATP é a molécula que armazena energia, né? E aí a respiração celular agora. Olha aí, quem são as fases da respiração celular? Primeira fase da respiração celular, coloca aí para mim, anota aí para mim. É a glicólise, né? E aí coloca aí para mim, o que é glicólise? É a fase da respiração que acontece aonde? Né? No hialoplasma, no citoplasma, acontece fora da mitocôndria.
E aí o que acontece? Ela acontece fora da mitocôndria e ela não é influenciada pelo oxigênio. Então a gente considera que a glicólise é uma fase anaeróbica da respiração celular. Então ela vai acontecer no citoplasma, na matriz citoplasmática, no citosol, vai acontecer aí, né, fora da mitocôndria. Isso é muito importante você saber, porque isso aqui os caras cobram na prova, falando que todas as etapas da respiração acontecem dentro do quê? Da estrutura mitocondrial. E não é verdade, né? A glicólise ocorre fora da mitocôndria, aqui no citoplasma. E por não usar oxigênio, ou por não ser influenciada pelo oxigênio, ela é considerada uma fase anaeróbica. Apesar do processo todo ser descrito como aeróbico, porque vai ter influência do oxigênio. Mas o oxigênio só vai influenciar aqui dentro, do processo, das fases que vão acontecer dentro da estrutura mitocondrial. E coloca aí para mim, na glicólise, o que vai ocorrer? A quebra da molécula de glicose. É quando a molécula de glicose vai ser quebrada, vai ser fragmentada em dois componentes, né? Que a gente chama de ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato. Ácido pirúvico ou piruvato aí em questão, né? Então a glicólise aqui, vai o quê, né? Permitir que ocorra a quebra da molécula de glicose. Ela vai ficar energizada e acaba sendo rompida aí e formando duas moléculas de ácido pirúvico, né? Acontece fora da mitocôndria, não esquece disso. Acontece no citoplasma, né? No citosol, que seria o citoplasma celular, e é considerado um processo anaeróbico, mesmo estando fazendo parte da respiração aeróbica, porque não é influenciada pelo oxigênio. Fechou? E aí quebra e formando os piruvatos ou ácidos pirúvicos. Aí esses ácidos pirúvicos vão entrar aqui, dentro da mitocôndria agora. Essas duas fases, elas são mitocondriais. E aí o que vai acontecer aqui, A primeira etapa dentro da mitocôndria é chamado de ciclo de Krebs, né? E é feito aí pela o quê? É feito na matriz mitocondrial. Quem é a matriz mitocondrial? Seria o citoplasma da mitocôndria. E o que vai acontecer nesse ciclo de Krebs? Vai acontecer a moagem, a destruição, né, de todos os componentes que foram obtidos aqui pela glicólise. Então é no ciclo de Krebs que vai acontecer toda a desmontagem dos ácidos pirúvicos que foram produzidos pela quebra da molécula de glicose. E aí vai acontecer, né, ciclo de Krebs para duas moléculas de ácido pirúvico, já que são produzidas duas moléculas de ácido pirúvico, né? Vai acontecer o ciclo de Krebs para duas o quê? Para dois piruvatos, que são esses derivados aí da quebra da glicose. E aí vai acontecer a moagem, vai destruir essas substâncias e reconstituir essas substâncias para tirar delas o quê? Carbono e hidrogênio, o que vai conseguir aí permitir a formação de NAD e FAD, que são aceptores intermediários de hidrogênio e de elétrons e que vão permitir a formação de energia lá na cadeia respiratória. Então aqui nesse ciclo de Krebs, que vai entrar essas enzimas aqui, as enzimas respiratórias, as enzimas do processo aí de respiração. Quem são essas enzimas? As descarboxilases. O que as descarboxilases vão fazer aqui no ciclo de Krebs? Vão retirar o que? Carbono. Por isso que na respiração a gente libera moléculas de o quê? De CO2. Porque essas moléculas vão sendo retiradas dos ácidos pirúvicos ou dos derivados dos ácidos pirúvicos, né? Vai acontecer uma descarboxilação das moléculas aqui no ciclo de Krebs. Então elas vão tirando aí o quê? O carbono, né, dessas moléculas, quebrando as ligações para liberar aí o quê? Hidrogênio e elétron. E aí o carbono vai ser liberado aqui na forma de CO2. Por isso que o CO2 é produzido no processo de respiração. Então as descarboxilases vão atuar aqui no ciclo de Krebs para tirar o quê? Do ciclo de Krebs, né, os átomos de carbono formando as moléculas de CO2, né? E aí vai liberando o que? Elétrons, que vão ser importantes aí, são ser capturados para fazer aí, né, o processo de produção de energia. Beleza. Então o ciclo de Krebs vai moer os derivados da quebra da glicose. Vai moer aí, né, os ácidos pirúvicos que vão ser produzidos.
E por último, ó, você tem o quê? A cadeia respiratória. É na cadeia respiratória, né? E ela vai acontecer aonde? Também dentro das mitocôndrias, ó. E aí elas são, né? Vai acontecer naquelas dobras da membrana interna da mitocôndria. Então a cadeia respiratória acontece aí nas cristas mitocondriais, que são as dobras da membrana interna da mitocôndria. E aí vai acontecendo aí, né? A quebra, né? Vai acontecendo aí, né? O deslocamento de átomos de o quê? De hidrogênio e de elétrons, o que vai sendo liberado, né? Que vai permitindo a liberação de energia para a formação dos ATPs. Ah, ó, e aqui, ó, voltando aqui no ciclo de Krebs, as desidrogenases também vão atuar aqui no ciclo de Krebs, ó, retirando os hidrogênios que vão ser transferidos aqui na cadeia respiratória. E aí vai tirando hidrogênio e eles vão sendo capturados pelas moléculas que eu te falei, né? Os aceptores intermediários de hidrogênio e de elétrons. Esses aceptores intermediários são o quê? O NAD e o FAD, que vão capturar esses hidrogênios aí. Porque eles têm que ser capturados, porque se eles ficarem livres, o que vai acontecer? O processo aí, né, de acidose, a mudança do pH celular, o que vai corromper e desnaturar as enzimas que participam de todo o processo e as enzimas do metabolismo celular de uma forma geral. Então, esses hidrogênios têm que ser capturados. E eles são tirados aqui das moléculas, dos ácidos, né, que formam o ciclo de Krebs, para justamente ter o quê? A quebra das ligações, a retirada dos elétrons e aí, posteriormente, o fornecimento de energia, o que vai acontecer aqui na cadeia respiratória. E essas desidrogenases, tirando hidrogênio aqui, ó, elas permitem que o hidrogênio combine com o oxigênio no final do processo. Por isso que aqui no final do processo da respiração formam moléculas de água. O aceptor final de hidrogênios, que são extraídos aqui no ciclo de Krebs, ó, eles vão reagir com a molécula de oxigênio no final e acaba formando as moléculas de água, reconstituindo aí as moléculas de água que é liberada no processo aí respiratório. E aí, então, ó, aqui na cadeia respiratória, o que vai acontecer? O deslocamento, então, de hidrogênio e de elétrons, liberando energia para a formação de quem? Né? Dos ATPs, que são as moléculas armazenadoras de energia. Então, é na cadeia respiratória que vai acontecer esse processo aí, ó, de deslocamento de hidrogênio, deslocamento de elétrons para a formação do ATP. E no final, ó, quem vai reagir com os hidrogênios que são liberados e que foram extraídos aqui nas moléculas no ciclo de Krebs pelas desidrogenases? O aceptor final vai ser o que? O oxigênio. Por isso que acaba formando as moléculas de água, né? E aqui na cadeia respiratória, então, vai formar ATP na presença de oxigênio. Como é que chama esse fenômeno que acontece aqui na cadeia respiratória? É chamado de fosforilação oxidativa. Então, a fosforilação oxidativa é justamente a formação dos ATPs na presença do oxigênio, o que ocasiona a formação das moléculas de água aqui, né? Mantendo a estabilidade química da célula e da mitocôndria, não provocando aí desnaturação de nada dentro do processo aí respiratório. E o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, por estarem dentro da mitocôndria e por serem influenciados pela molécula de oxigênio, porque o oxigênio não participa do ciclo de Krebs. O oxigênio vai participar só da cadeia respiratória. Mas o ciclo de Krebs fornece o quê? Substâncias, né, os hidrogênios, para que o quê? Tenha a cadeia respiratória. Então acaba que o oxigênio aqui influencia a ocorrência do ciclo de Krebs. Então o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são realmente considerados fases o quê? Aeróbicas. Por que são consideradas fases aeróbicas? Porque tem a influência do oxigênio aí na participação do evento respiratório, né? Então, a glicose, por não ser influenciada pelo oxigênio, é considerada uma fase anaeróbica, mesmo participando do processo inteiro. E o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, por serem influenciados, né, direta ou indiretamente pelo oxigênio, são consideradas fases aeróbicas. E lembrando que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecem dentro da mitocôndria, né? E aí, através de quem? O ciclo de Krebs, ó, na matriz mitocondrial, que é o citoplasma da mitocôndria, e a cadeia respiratória aqui nas cristas mitocondriais, né, que são as dobras da membrana interna da mitocôndria. E aqui uma coisa que você não pode esquecer nunca, né? O EQG, o que é isso? É a equação geral da respiração celular aeróbica. E aqui, inclusive, ela é balanceada. Ó. Então, vai ser o quê? Ó? Isso aqui você tem que saber.
Isso aqui é questão obrigatória de Enem, ó, né? Então, as reações químicas, esse negócio, Enem não cobra essas bobagens, não. Ou não cobra isso, né? Mas o que acontece? Essa equação geral aqui, ó, é o tempo todo no Enem. Então, fique esperto com isso aqui, ó. Então, vai ser o quê? 1 de glicose, né? 1 de C6H12O6, reagindo com 6 de oxigênio, né? Produzindo, ó, 6 de gás carbônico, 6 de CO2, que são provenientes do ciclo de Krebs, 6 moléculas de água, que são provenientes aqui da cadeia respiratória, já que o oxigênio é o aceptor final, o recebedor final de hidrogênios, para justamente estabilizar e não ter aí o quê, né? Mudança de pH. Forma-se 6 moléculas de água e forma mais o quê, ó? 38 moléculas de ATP, né? Que é o saldo aí o quê? Final do processo de produção, né, de energia da respiração celular aeróbica. 38 ATPs, que são as moléculas aí que armazenam, né, ou a energia liberada aqui na cadeia respiratória. Lembrando que como é que chama o processo de formação de ATP? Aqui na respiração celular é chamado de fosforilação oxidativa. Fechou? Então vai ser 1 de glicose reagindo com 6 de oxigênio. E esse oxigênio está aqui, ó, diretamente no final da cadeia respiratória. O 6 vai produzir 6 de CO2 e esse gás carbônico é liberado aqui pelo ciclo de Krebs. Forma 6 moléculas de água que são produzidas aqui na cadeia respiratória através da transferência de hidrogênio. Os hidrogênios são transferidos e o que, né? Se ligam com o oxigênio, formando as moléculas de água. A energia toda liberada nessa transferência de elétrons e hidrogênios são capturadas pelas moléculas de ATP, formando aí, né, a bateria celular, né? O ATP seria justamente essa bateria que fornece energia química para a atividade celular, para a atividade metabólica e fisiológica celular. Então, são produzidas aí 38 moléculas de ATP nesse processo todo. Tem autor que fala em 40 e tem autor que fala em 36. Então, a média que a gente adota geralmente é 38. Mas tem questões que vai falar que são 40 ATPs e tem questões que falam que é 36. Inclusive, é foda que na mesma questão tem os 3 valores, né? 36, 38 e 40. Então, na média, a produção é 38, viu? E aí, ó, a equação da o quê? Da glicólise que acontece no mieloplasma. A glicose vai sendo quebrada nesse tanto de substâncias aqui, ó, até formar o quê? Ó? 2 moléculas de ácido pirúvico no final. Isso aqui você não precisa saber, não, que isso é bobagem. Mas o que acontece? Ó? Vai quebrando a glicose aqui, quebra tudo, até formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Um detalhe bom de você o que observar é isso aqui. Para quebrar a glicose, inicialmente usa quantos ATPs? Ó? 2 ATPs para energizar a glicose. Aí ela acaba, né, quebrando. Aí forma os gliceraldeídos aqui, né? E aí o que acontece? Tudo certo. Só que aqui, ó, quando vai quebrando, né, o difosfoglicérico, os ácidos, né, difosfoglicéricos, o que vai acontecendo? Ó? Acaba formando aqui, ó, 2 moléculas de ATP e aqui na formação do ácido pirúvico libera energia para formar 2 ATPs. Então, no início, ó, gasta quantos ATPs para ter a glicólise? Gasta o quê? 2 ATPs. E no final produz quantos ATPs? 4 ATPs. Então, aqui na glicólise tem produção de ATP. Não pela fosforilação oxidativa, mas justamente pela ação o quê, né? Da quebra mesmo, das reações de quebra da glicose. Então, o saldo aqui total é de 2 ATPs. Gasta 2 para começar e produz 4 no final. Tendo um saldo de quantas moléculas aqui no final? 2 moléculas de ATP no final. Olha aí, ó, uma visão geral aqui da glicólise. Ó. Tem a glicólise, o que ela produz? Ó? O ácido pirúvico, 2 moléculas de ácido pirúvico. E como aqui na glicólise também tem liberação de hidrogênio, ó, forma essa substância aqui, ó, o NADH2. É essa substância que a gente fala que é o aceptor intermediário de hidrogênios e elétrons. Ela que captura os hidrogênios para não deixar mudar o quê? O pH celular, né? Então, o ácido pirúvico entra aqui para dentro da mitocôndria e os NADs também vão entrar dentro da mitocôndria. O que entra dentro da mitocôndria também? Ó? O ADP, né? A adenosina de fosfato.
e o fosfato inorgânico, né? Que vai formar o grupo fosfórico, justamente para carregar o ADP em ATP. E aí no processo, o que libera? ATP, né? Que vai ser 38. Aqui você tem a entrada do oxigênio que vai participar da cadeia respiratória, ó, né? E aí vai ter a fosforilação oxidativa. E aqui sai o CO2, ó, que é produzido pelo ciclo de Krebs que vai acontecer aqui dentro. Então isso aqui é um resuminho do processo aí de respiração. Fechou, meninos? Alguma dúvida aqui nesse processo aí de respiração que a gente começou? Alguma dúvida aí, Elise? Alguma Milton, dúvida, Julinha? o NAD e o FAD, eles são produzidos durante a respiração ou eles já existem? Não, o NAD e o FAD, eles já estão presentes dentro do quê? Da mitocôndria e no citoplasma da célula. Eles já existem, né? E são substâncias derivadas de vitaminas. Por isso que a gente fala que as vitaminas são importantes, né? São feitas à base da vitamina do complexo B. A sigla Entendi NAD demais. significa nicotinamida adenina de nucleotídeo. Então, é uma fusão de um nucleotídeo, né, com a molécula aí, o que de vitamina, né? Seria a vitamina aí B1. E aí o que acontece? Eles já existem prontos, tanto dentro da mitocôndria quanto fora da mitocôndria, justamente para capturar os hidrogênios e transferir para o quê? Para a mitocôndria e para a cadeia respiratória, para que não tenha mudança do pH celular. Certo? Ok, obrigada. Que é isso, meu bem. Mais alguma dúvida aí, meninos? Tudo certo, Jolinha, Carlos, Celi? Tudo certinho? Então, tudo certo. Então, valeu, meninos. Até a próxima aula lá na terça-feira. E a gente termina essa parte de respiração aqui. Desculpa, meninos. Então, bom dia, boa aula para vocês. Até terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, meninos. Um beijo, um abraço. Bom final de semana, né? E aí, vamos que vamos.